E aí, povo, como é que vocês estão? É o seguinte, estamos de volta para mais um vídeo e dessa vez vamos falar de Indiana Jones e o Chamado do Destino. Como vocês podem ver, pela minha cabeça e pelos enfeites aqui do fundo, eu sou fã de Indiana Jones. Isso dito, então se você já assistiu o filme, fica comigo aí até o final, porque aqui a gente vai ter uma crítica barra análise barra review de como foi o filme. E eu vou passar pelos pontos positivos e pelos pontos negativos ao longo da narrativa da história que nos foi entregue. Se você não viu o filme e se importa com spoilers, esse vídeo se encerra por aqui, te vejo na próxima. Agora, se você não viu o filme e não se importa com spoilers, pode continuar e no final, com certeza eu vou querer saber qual que é a sua opinião sobre Indiana Jones e o Chamado do Destino. Os primeiros 20 minutos iniciais do filme, a gente tem basicamente um grande fanservice e um momento de nostalgia. Porque a gente vê ali um Harrison Ford de 30 anos, que falando nisso é muito louco, porque tem cenas ali do início que você realmente acha que é o Harrison Ford novinho, e tem cenas que é um bonecão troncho, meio esquisitão, com poses meio genéricas. Mas de toda forma a gente tem o jovem Indiana Jones no início do filme, junto de seu amigo Basil Schwarz. E ambos estão naquela situação do final da Segunda Guerra Mundial, onde um deles está preso e o outro também. Foram capturados pelos nazistas, cada um em um lugar diferente, porque eles estavam procurando relíquias para levar para museus e universidades, aquela coisa clássica do imperialismo. Então aqui nesse início a gente tem aquele confronto clássico em que eles apanham e se dão mal, perdem nesse início, e bacana, show até aí, eu acho que ninguém discorda. A gente tem cenas de conveniência de roteiro em que o Indiana Jones no último segundo consegue escapar e dá tudo certo, que aqui não tem problema nenhum, porque tá totalmente na vibe do que é o Indiana Jones. Tem as ceninhas cômicas que são engraçadas, são divertidas, rápidas, com aventura e ação, só que passando esses 20 minutos iniciais, a gente basicamente começa a ver alguns probleminhas na narrativa, na história que está sendo contada. Eu fui assistir esse filme com o senhor Bruno Fax e o senhor José Afonso, que vocês já conhecem lá do Torugando Podcast. Se você não conhece, o link está aqui em cima. E o Afonso já tinha visto o filme, então em várias cenas ele falava, lá, presta atenção nessa parte. Não parece que isso aqui foi regravação? Se você não sabe, existem exibições testes antes do filme ser lançado para o público. E se nessa exibição teste tem alguma coisinha que eles veem que o público não gostou tanto e tudo mais, eles fazem regravações. Cenas diferentes, cortam aqui, deixam mais cenas dali, para justamente o público ficar mais feliz com aquilo que ele está vendo, entende? Isso é uma parada comum e que num filme que teve 2 horas e 22, quase 3 horas, de certa forma, é de se entender o porquê que eles talvez quiseram reduzir cenas enormes em menores, mas incomoda quando você assiste alguns personagens chegando, aparecendo e interagindo, mas não é bem explicado. Esse início de filme, então, que eu falei, que é uma ódia, que é da hora, que parece muito Indiana Jones clássico, ele acontece ali no final da Segunda Guerra. Finalizando a Segunda Guerra Mundial, corta, a gente vai para os anos 60, vai justamente para o dia em que o homem foi para a Lua, e aqui a gente tem a situação do velho Indiana Jones preparado para se aposentar da faculdade que ele dá aula, um velho extremamente ranzinza e que, pelo que a gente entende nessa cena inicial, ele tá para se separar da Marion, que no último filme, na Caveira de Cristal, eles se casaram ao final do filme. Ele parece estar feliz que vai se aposentar, mas ao mesmo tempo ele continua sendo mega ranzinza. Quando ele está na universidade, começa a dar aula, a gente vai vendo que, clássico, os alunos estão desinteressados do que está acontecendo. E ele faz uma pergunta, uma pessoa lá do fundo levanta a mão, e é aqui que a gente é apresentado a senhorita Helena Schwarz, a Fleabag. Eu não vou tentar pronunciar o nome dela porque eu não sou bom de pronúncia. E aí que a gente vai ter a apresentação do problema do filme. Então a Helena foi até a aula do Indiana Jones, do Indy, do professor Indy, porque ela precisava de ajuda para ir atrás da segunda parte daquela relíquia, que no início do filme, tanto o Indy quanto o pai dela foram buscar na cena inicial. E aqui a gente tem uma explicação um pouco mais aprofundada do que é o Antiquitera. Eu tive que ler porque, como eu disse,
Minha pronúncia não é muito boa. Um dispositivo que tinha sido inventado, segundo a história do filme, por Arquimedes, para poder identificar aonde existiria fendas temporais na qual as pessoas seriam capazes de viajar no tempo. É um conceito interessante, bacana, viagem no tempo. E aqui eles colocam como se fosse algo matemático e não místico/misterioso. E apesar da gente já ter tido em outros filmes do Indiana Jones coisas mágicas e místicas, e existir essa magia que a gente vê muito na Arca Perdida, o primeiro filme dessa quintalogia, não sei, desses 5 filmes, aqui eles explicam que é matemática e não magia. E ok, ela fala quem que ela é, porque no primeiro momento ele não reconhece, e ela explica que quer ir atrás da segunda peça do artefato que deixou o pai dela louco, que ele só queria saber dessa peça e queria achar essa outra peça para fazer o negócio funcionar e não sei o que lá, não sei o que lá, e pede a ajuda do Indiana Jones para que ele entregue a peça que ficou com ele e que os dois juntos procurem a outra peça, porque ela tem uma noção de onde pode estar, baseado nos livros que o pai dela foi lendo e os cadernos que ele foi escrevendo toda a teoria dele. Só que aqui a gente tem uma daquelas cenas que eu falei que provavelmente cortaram alguma coisa ou teve uma regravação. Porque eles estão conversando no bar, dá o corte muito seco e eles já aparecem na universidade, onde o Indy tinha escondido a parte dele do Antikythera e ficou uma cena mal projetada. Um pouco antes deles irem para a universidade, a gente vê uma ceninha da onde aparece uma mulher que observa a Helena passando e a gente entende que ela está seguindo a Helena, só que a gente não sabe por quê. E aí, nessa cena é revelado que um daqueles exames que a gente vê no início do filme, no qual o Indy luta contra para pegar o artefato que no fim das contas ele escondeu na universidade agora, ele não só está vivo, como ele é o cara que tá em Nova York, porque ele ajudou o governo dos Estados Unidos a fazer o foguete que levou para a Lua. Então ele tá lá para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, só que na realidade ele tá lá para procurar também essa peça porque ele quer de volta, porque ele quer achar a fenda temporal, quer viajar no tempo, quer fazer com que a Alemanha ganhe. E ok, Helena foi seguida, Indiana Jones e Helena se encontraram, Helena e Indiana Jones foram parar na universidade. Estando na universidade, o Indy entrega pra ela a peça, eles conversam um pouco, ele acha meio suspeito porque ela falou que não se lembrava de nada da última vez que eles tinham se encontrado, só que ela faz uma citação a uma parada que ele tinha falado pro pai dela, então ela se lembra da última noite que eles se viram há muitos anos atrás. Antes dele conseguir confrontar ela, efetivamente, aparecem os capangas e vão pra cima dela, pra cima dele, pra pegar o artefato. Ela foge e deixa ele preso pra trás. Ele tem uma cena no melhor estilo Indiana Jones / Jackie Chan, em que ele empurra várias estantes, cai em cima dos nazistas, ele consegue sair correndo por uma outra porta, e aí quando ele acha que ele vai conseguir escapar, e ele vê 2 pessoas mortas que trabalhavam com ele, que obviamente os nazistas mataram, ele tenta pegar o telefone pra ligar pra polícia, uma arma aparece do lado da cabeça dele, ele larga o telefone e é levado pelos capangas pra fora. E aqui a gente tem uma outra cena bem Indiana Jones. Ele tá sendo levado pelos capangas pra algum lugar e ele consegue fugir. Nessa que ele consegue fugir, tá tendo um desfile na cidade, porque, como eu tinha dito, é o dia em que os astronautas foram pra Lua, então eles estão comemorando isso muito felizes, muito alegres. E aqui a gente tem uma cena de perseguição no meio de uma passeata, carros alegóricos, festa e tudo mais. Então a gente tem perseguição a cavalo que tava no trailer, a gente tem tiro pra cima no meio da multidão, a gente tem motos dos anos 60 sendo roubadas pelo nazista pra percorrer atrás do Indy que tá de cavalo fugindo. Então é muito louco. E pra fechar essa cena, a gente tem ele escapando, passando pelos metrôs de Nova York com um cavalo. E aí que tá. Cortou essa cena bacaninha, de ação, de aventura. O que acontece? Ele escapou e a Helena também escapou. Os dois conseguiram escapar. Beleza, show. E aqui a gente, os capangas voltam até o doutor e falam: não conseguimos capturar a Helena, ela fugiu com a peça que a gente queria. E nessa, esse doutor não sabia que Indiana Jones era o mesmo cara que havia roubado a peça dele lá no início do filme. E quando ele olha pra cara do Indiana Jones nos arquivos em que os capangas entregam pra ele, como eu disse, ele estava em Nova York porque ele ia encontrar o presidente, porque ele tinha ajudado a construir o foguete. Só que ele saca o telefone e fala: vamos para Marrocos, mudança de planos. Tá, por que eles vão para Marrocos? É aí que tá. Lembra que eu falei da conveniência do roteiro? Que lá no início fazia sentido e tudo mais, e que nessa cena da perseguição, por exemplo, fez sentido o cavalo tá lá e tudo mais, e qualquer tipo de
suspensão de descrença era aplicada, aqui tem uma que fica meio estranha. Que ele tá olhando para uma TV, na TV aparece que ele tá sendo procurado pela polícia por causa da baderna que aconteceu durante o desfile. E aí aparece um bêbado, olha pra ele, reconhece ele, começa a gritar, ele dá um soco na cara do cara, o cara não desmaia e aparece uma mão do nada e dá um soco nesse cara. Quem que é essa mão misteriosa que apareceu do nada? Justamente um fanservice que eu achei legal. O Salah, que aparece lá nos primeiros filmes, ele tá aqui de novo. Ele foi pra Nova York graças ao Indiana Jones e ele trabalha como taxista. Ceninha bacana, ceninha legal. Só que o problema vem agora. Porque o Salah explica pro Indy que a Helena ela é uma contrabandista de relíquias e que ela está no Marrocos para poder fazer um leilão ali com milionários que querem comprar esse artefato. Só que assim, não faz muito sentido ele saber disso. Por que ele saberia de tudo da vida dela? Ele ficou como informante, ele tinha essa profissão desde sempre de saber tudo da vida de todos. Qual é que era? Então realmente, aqui é uma coisinha que dá uma incomodada, mas que poderia ser passada essa informação e simples se o final do filme fosse esplendoroso. Mas a gente já chega lá. Beleza, quando o Indiana Jones descobre tudo isso, ele se fantasia novamente de Indiana Jones, bota o chapeuzinho, bota o casaquinho, pega seu chicote, a sua capanga, a sua mochilinha e partiu Marrocos. Durante o voo, ele pega algumas cartas que ele tinha do Basil e começa a analisar para ver o que poderia ser feito com aquele artefato. Chegando no Marrocos, ele chega no hotel onde está acontecendo o leilão do contrabando, nome legal. E lá, nesse leilão, a gente tem a apresentação de um menininho que está brincando de piloto de avião e conversando com o piloto de avião, perguntando as coisas. Essa informação não está lá de graça, e essa informação não está nem entregue de forma implícita. Realmente, o menino está perguntando uma coisa que a gente sabe que mais pra frente do filme vai ser necessário. E além disso, uma outra coisa que acontece nesse ponto é o pedido de like e de inscrição aqui no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, e se você está gostando do vídeo até aqui, deixa seu like. Se no final do vídeo você falar, não gostei de nada, você pode tirar o like, pode dar dislike se quiser, é isso, é show. Vamos continuar. E obviamente, o Indy entra, discute com a Helena, rola uma briga generalizada, porque ele tenta pegar o artefato pra ele. Ela não deixa, e nenhum dos milionários que estão lá deixam, e todos estão armados. E é engraçado que ele fala, vem pra cima, com o chicote, e todo mundo saca a arma, fazendo uma referência àquela cena clássica em que tem aí o cara com a espada e faz malabarismo e não sei o que lá, e ele só saca a pistola e atira do tipo, ah, meu Deus, para, né? Cansei. Uma referência legal aos filmes clássicos, mas que, poxa, no meio de tanta bobagem, no meio de toda essa porradaria que faz referência à cena clássica que eu acabei de dizer, a gente tem os nazistas conseguindo fugir com um artefato do lugar onde todos estavam. E se eles estão fugindo, provavelmente a gente vai ter uma cena de perseguição. Sim, a gente tem uma cena de perseguição. Só que no start dessa cena de perseguição, onde o Indy e a Helena estão saindo desse hotel onde estava acontecendo o contrabando / leilão, aparece do nada um príncipe de Marrocos, que momentos antes a gente tinha descoberto uma referência dele quando o Salah fala pro Indy que a Helena é contrabandista e tudo mais. E esse príncipe tinha liberado a Helena da cadeia e ele era apaixonado por ela. E aí começa a ceninha de perseguição onde o garoto está pilotando um tuk-tuk que ele acabou de roubar. A Helena e o Indy estão no banco de trás e eles estão perseguindo os nazistas enquanto são perseguidos por esse príncipe maluco. Essa cena tem potencial, mas novamente tem muita conveniência do ponto A pro ponto B, pro ponto C, pro ponto D, aonde em tese tem essa perseguição toda, mas tem tanto desvio para um lado e para o outro, e eles de forma conveniente toda hora se encontram na perseguição, e acaba ficando uma cena de perseguição fraca, porque a gente tem novamente as conveniências de no último segundo o Indy puxar a Helena, ou no último segundo o Indy conseguir ir de um carro para o outro e tudo mais. Como a grande sequência de perseguição não tá legal, essas ceninhas em que ele consegue escapar e tudo mais ficam a desejar. E para fechar essa sequência, os nazistas fogem, o príncipe não consegue pegar eles e o tuk-tuk quebra. Quando o tuk-tuk quebra,
A forma que o Indy vai lá e conserta é colocando o chiclete que o garotinho lá tava mascando. E ele fala que o chiclete, por ser mais fibroso, vai fazer funcionar, blá 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 blá. Então a gente tem aqui uma mini cena MacGyver, e que eles saem dessa cena e vão em direção à Espanha, até o Antônio Bandeiras, onde eles vão fazer um mergulho no meio do mar para poder achar a outra parte do Antiquitera. Quando eles estão nesse barco no meio do nada, com o Antônio Bandeiras e seus amigos, eles mergulham. Quando eles mergulham, um minutinho antes, o Antônio Bandeiras vira e fala: tá vendo esse negócio aí que tá se mexendo no mar? Não é tubarão, fica tranquilo. Não é golfinho também. São enguias. E essas enguias, elas se mexem muito. Mas se você ficar parado e não tiver medo, tá tudo certo. Só que o Indiana Jones, assim como eu, tem medo de cobra. E as enguias são as cobras do mar. Então aqui, a gente tem uma apresentação que seria muito legal do uso do medo principal, que nos outros filmes já foram usados. Quando o Indy é jogado na tumba com as cobras, nos filmes anteriores, a gente tem cenas bem legais, onde ele tem que dar um jeito de se virar. Até no quarto filme, a gente tem, se não me engano, a Marion aparecendo com uma cobra para servir de corda na hora que ele tá afundando na areia movediça. E é uma cena engraçadinha, é uma cena legal. Só que aqui, nesse momento do fundo do mar, a enguia tem um papel importante, porque ela corre para um buraco, e é nesse buraco que eles acham a outra parte do Antiquitera. Só que a hora que eles pegam, Helena sai, quem desceu junto sai, Antônio Bandeiras sai. Mas o Indy fica lá dentro e começa a aparecer várias enguias. Ok, ele consegue escapar, bacana. Só que enquanto eles estavam submersos no fundo do mar, lá embaixo, os nazistas encontraram eles no meio do mar. Mataram o cara que estava lá em cima junto com o menininho ficou vivo. Eles voltam pra cima do barco, vê que os nazistas estão lá, e os nazistas querem saber tudo o que aconteceu, o que tá escrito naquele artefato que eles pegaram e tudo mais, e tudo mais. Por que não? Aquele artefato que eles acharam não é a outra parte do Antiquitera. É, na verdade, a localização de onde vai estar a segunda parte. Certo? Então os nazistas não matam eles porque eles precisam saber dessa informação. Uma outra informação que eu acabei passando rápido demais, mas é o seguinte. Quando eles estão nesse barco conversando, um dia antes deles mergulharem, rola um diálogo que é interessante, porque aqui a gente tem o Indiana Jones virando pra Helena e contando o que aconteceu, pra Marion querer se separar dele e pra gente não ter mais nenhuma notícia do Shia LaBeouf, do filho dele, no quarto filme. Ela pergunta pra ele o que ele faria se pudesse viajar no tempo, e ele fala que voltaria e convenceria o filho dele a não se alistar pra guerra. Beleza. Então ele morreu na guerra, isso mesmo. Ele diz que o filho fez isso pra irritar ele, e que depois disso a Marion, a mãe dele, barra esposa do Indiana, nunca foi a mesma, e que a ruína de tudo que aconteceu foi por conta disso e a culpa é dele. Porque novamente o menino só fez isso pra irritar ele. Tem algumas inscrições na parada que eles pegaram lá no fundo do mar, e nessas inscrições diz que a peça que falta do Antiquitera, ela tá justamente na tumba do Arquimedes, que foi quem projetou esse negócio todo. O Indy se recusa a ler todas essas informações pros vilões, só que a Helena não. Só que a Helena, ela é espertinha, ela é malandra. Então ela simplesmente, enquanto fala isso, vai andando pelo barco. E algumas ceninhas antes, a gente vê que ela pega e coloca no bolso um explosivo. E ela usa o explosivo no final dessa cena, aonde ela acende, joga pra cima dos nazistas, e o Indy, o menininho e a Helena conseguem fugir no barco que os nazistas chegaram até eles, que é uma lancha, e eles escapam com o artefato. Obviamente os nazistas não morreram nessa situação, e eles foram até o lugar onde a Helena falou que estaria a peça e tudo mais. Chegando nessa localização, eles têm que esperar anoitecer, porque a caverna onde o Arquimedes está em seu descanso profundo, a tumba dele, é uma caverna aberta à visitação. Então eles têm que esperar todo mundo que foi lá para a visitação ir embora. Só que nesse meio tempo, os nazistas aparecem, o menininho tá longe dos dois, e ele é capturado pelos nazistas, e obviamente que ele não é morto, porque os nazistas iriam precisar do Indy ou da Helena em algum momento. Indy e Helena, os dois sozinhos, vão até a caverna. Na caverna eles passam por vários trechos, e aqui a gente tem uma cena que demorou demais para acontecer, e quando aconteceu, ela não aconteceu bem feita.
de que cena que eu tô falando. Chega um momento, estão numa caverna, eles precisam subir uma parte para chegar na outra parte. Quando eles estão subindo esse paredão, essa montanha, o Indy fala que tá velho e que a Helena é nova e consegue subir e tudo mais. Aqui eles tentam botar um ponto de fragilidade para dizer que ele é um velho. Só que até então, a gente tem várias cenas que, em tese, pessoas de 70 e poucos anos, 80 anos, não conseguiriam fazer. Por mais que seja Indiana Jones, e até nessa parte ele fala, eu tenho não sei quantos pinos no corpo e não sei o que lá, já levei 9 tiros e um deles foi do meu pai. Então a gente tem várias informações que são faladas pra gente naquele momento e que na fisicalidade do Indy não acontece tanto. A gente não tem muitas cenas dele mancando, dele cansado ou dele reclamando de dor, mas não de forma efetiva, falando eu sou velho. Então, a gente tá vendo que é um cara de 80 anos. Só que tudo que ele tá fazendo é o que um cara de 40, 30, 26, 27 estaria fazendo, sabe? Ok. Novamente, essa informação aqui, solta, ela não incomodaria se não tivessem outras coisinhas incomodando. E o final. Eles escalam, acham a tumba do Arquimedes e pra revelar onde é que tava a tumba, eles passam por um enigma clássico de Indiana Jones. Não é clássico porque já aconteceu, mas é aquela mecânica de tem umas coisinhas aqui, preciso jogar essas coisinhas aqui pra abrir o alçapão que tá aqui embaixo e a gente chegar ao Arquimedes. Quando chegam ao Arquimedes e abrem a tumba dele, ele tá abraçadinho morto, com a parte dele do Antiquitera. Quando o Indy olha pro negócio, bacana, legal. Só que o Arquimedes estava com um relógio de pulso, que só seria inventado muito tempo depois. E ele fala, nossa, então ele realmente conseguiu viajar no tempo. E nesse momento, nesse segundo, aparecem os nazistas, acontece um conflito, o menininho consegue fugir, a Helena consegue fugir, e o Indiana Jones leva um tiro. Um senhor de 80 anos. Lembra que eu acabei de falar isso. Leva um tiro no ombro. Ok? Ok. Obviamente que os nazistas não terminam o serviço ali porque eles precisam que o Indy esteja junto, porque talvez aconteça alguma coisa que eles vão precisar do conhecimento que só o Indiana Jones tem, de alguma língua ou alguma coisa que precisava ser revelado. A Helena e o menino seguem a van dos nazistas com o Indy e eles chegam a um gate, a um aeroporto, e aqui é revelado o grande plano dos vilões. Eles querem achar essa fenda temporal, eles querem voltar pra 39, e o cara quer ser o Führer e fazer toda a Alemanha ganhar o mundo na Segunda Guerra Mundial. Um diálogo expositivo e que, ok, é fraca, é compreensível, mas é muito fraca a ideia que eles têm. Eles são os vilões, eu sei, mas é fraca. E o menininho, como eu falei, no início do filme, ele tava conversando com um piloto de avião e tava lá o manche do avião e tudo mais que ele tinha feito de papelão e ele tava perguntando, como é que eu faço para voar o avião? Como é que eu devo fazer isso? Como é que eu devo fazer aquilo? E obviamente que o menino vai pilotar um avião. Então sai o avião dos nazistas, a Helena tá de moto atrás, ela sobe pelo trem de pouso ao melhor estilo Tom Cruise, não sei. E logo atrás vem o avião com o menininho pilotando e eles levantam voo e vão em direção à fenda temporal. Então a gente tem os vilões com o GPS que o Arquimedes fez, o GPS de fendas temporais, o Indiana Jones capturado, a Helena pensando o que ela vai fazer, o avião voando atrás com o menininho, e aí a gente vê na cena que o menininho tá acompanhado, que o dono do avião tava dormindo na parte de trás. Quando eu falo avião, não é um Airbus, não é um Boeing, é um aviãozinho de guerra, um aviãozinho tipo do Top Gun, inclusive. E beleza, rola um diálogo entre o Doutor do Mal e o Indiana Jones, no qual o Indy tenta entrar na cabeça dele, falar que os cálculos estavam errados, que não era bem assim que ia acontecer, que eles iam passar pela fenda, mas não ia dar certo, blá 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 blá. Mesmo assim, eles vão em direção, eles passam pela fenda e eles viajam no tempo. Eu não sei o que dizer, porque eles viajam no tempo. Só que não é legal, não é uma sequência bem feita e eles não vão parar em 39, eles vão parar quando o Arquimedes era vivo e quando ele estava construindo o Antiquitera. E no dia que eles chegam, a região está sendo invadida por barcos e aí tem canhões jogando bala, arpões sendo arremessados e aí a gente está tentando atirar nos barcos e matar os caras e a gente tem o avião sendo atacado. Enquanto isso, o avião do menininho entrou e tá sobrevoando lá, só vendo o que tá acontecendo. Nessa tem tiro, tem porrada, a Helena tenta ajudar o Indy, consegue ajudar e tudo mais e tal e tal.
Os dois conseguem pular do avião de paraquedas, cair na terra firme. O avião dos nazistas cai, explode, todo mundo morre, mocinhos vivos, vilões mortos. Beleza. O avião do menino pousa. Nisso o Arquimedes viu a porra toda acontecendo. Ele vai até o avião dos nazistas, vê a peça do Antiquitera dele, vê um relógio, pega o Antiquitera e vai em direção ao outro avião, no qual tem o avião, o Indy e a Helena. O menininho e o dono do avião também estão lá, tá? Mas eles estão um pouco mais afastados. E aqui tem uma cena, que eu até tô vendo aqui minhas anotações, e eu fico meio assim, porque o Indiana Jones vira pra Helena e fala: volta você, me deixa aqui. Eu estudei tanto, eu fui atrás de tantas relíquias e tudo mais, porque eu sou apaixonado por história, porque eu queria estar aqui, eu tô presenciando esse momento, eu tô presenciando um ponto histórico e blá 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 blá. Então me deixa aqui pra morrer. Ela começa a ficar um pouco desesperada e tentar convencer dele do contrário. Aí o Arquimedes aparece, entrega o Antiquitera pra eles, entrega o relógio pra eles, e tanto a Helena quanto o Indy falavam a língua do Arquimedes. E os dois falam com ele. E ela fala pra ele convencer o Indy a ir embora junto, e ele fala que ele quer ficar lá, e nessa discussão ela vai lá e dá um soco na cara dele. E aí ele desmaia, e aí ele já acorda em Nova York. Então a gente tem uma cena muito rápida, a gente tem uma tentativa de algo emocional ali acontecendo. Pô, eu estudei tanto pra isso, e nossa, chegamos aqui num ponto histórico, eu tô vendo com os meus olhos aquilo que eu li tantas vezes em livros e que eu sei tanto, e blá 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 blá, que é resolvido com um soco na cara. Então ele é levado pra casa dele, ele acorda na casa dele, e ali a gente tem um paralelo audiovisual, porque no início do filme ele tá dormindo na sala, e ele acorda sendo despertado pelo barulho dos vizinhos, no dia da lua, que tem o desfile e tudo mais. E aqui ele acorda, e a cidade tá acordada e tudo mais, mas não tá bagunça, não tá caos, e ele tá lá dormindinho, bonitinho, na cama dele, de pijaminha. Obviamente que ele tá com machucado do tiro e tudo mais. Ele vai pra sala, tá um menininho conversando com a Helena, e logo em seguida, quando eles estão conversando, e ele tá meio que confrontando a Helena pra saber tudo o que aconteceu, aparece a Marion. Então a gente tem um fanservice interessante, que a gente vê a Marion e o Indy novamente ali, um na frente do outro, e ele fica meio bobo, tipo, perguntando: nossa, mas por que você tá aqui? Ela fala: eu vim até aqui porque falaram que meu Indy tinha voltado. Aí ela pergunta: você voltou? Só que ela não tá fazendo a pergunta de que ele voltou de toda essa porra que aconteceu. É porque ele também ficou detonado, um velho ranzinza depois que o filho morreu. Então ela pergunta se ele voltou, é o Indy de antes da morte, não o Indy que voltou da fenda temporal, entende? É uma ceninha legal, mas chega o Salah com os sobrinhos, e aí todos vão tomar sorvete, menos o Indy e a Marion, que ficam lá, e rola um beijinho, e uma ceninha romântica no final, onde a câmera fecha no chapéu que tá pendurado do lado de fora secando, e aí acaba o filme. Como fã de Indiana Jones, eu fiquei muito empolgado, muito animado com as cenas de aventura, de ação, com as referências, quando os personagens antigos aparecem, até no final quando a Marion aparece eu fico muito feliz. Eles terem tentado dar uma justificativa para a morte do Shia LaBeouf, para ele não estar nesse próximo filme, é tranquilo, eu acho legal essas coisinhas, só que quando você para analisar a história como um todo, ela é cheia de coisinhas ruins que estragam a experiência. Então, como fã de Indiana Jones, eu fiquei feliz até o quase final, porque todos aqueles problemas de corte de cena de uma para outra que ficou esquisita, de cenas que parecem regravação, de cenas que parecem que foram retiradas e tudo mais, não me incomodaria tanto. E não me incomodou na realidade, porque eu vi o meu Indiana Jones pulando, batendo, correndo, principalmente no início do filme. Só que, no compensado geral, principalmente por esse filme que eles realmente viajam no tempo, e não ficou legal, e foi uma cena muito corrida, muito corrida. O filme tem 2 horas e 20. Esses 20 minutos finais é quando eles viajam, chegam lá, voltam pra casa e, sabe, é tudo muito corrido, é tudo chato. E esse foi o problema, entende? Creio que esse seja o último filme do Indiana Jones em si, não acho que o Harrison Ford volte pra fazer mais. Não sei se a Disney, George Lucas, o que quer que seja, vá querer mexer nisso de novo. E assim,
Eu, como fã, fico feliz de terem tentado, mas fico triste de não terem conseguido. Porque A Caveira de Cristal já foi um filme que acabou meio meh. Ele tem umas coisinhas legais, um negócio de serem ETs realmente no final, você fica meio caralho. Só que ainda assim, ele só seria o mais fraco de todos os filmes. Enquanto esse, ele acaba sendo estragado muito pelo final, porque o final do outro, apesar de ser meio brisadão e da moça morrer, é meio que a mesma fórmula do primeiro, no sentido de tipo, não olhe Marion, que é na hora que abre a arca e todo mundo morre e tem aquela cena do cara derretendo e tudo mais. Então é isso. Devo comprar o filme em DVD? Se eu achar, talvez, porque eu gosto de colecionar essas coisas. Inclusive os DVDs não estão aqui atrás, mas eu tenho. Sabe o que eu também gostaria de ter? O seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou do filme de Indiana Jones, caso você tenha assistido. Se você não assistiu, eu quero saber um reviewzinho seu, analisando o meu vídeo. Gostou? Achou legal? Gostou das indagações que eu trouxe, das críticas que eu trouxe, as partes positivas, as partes negativas e por aí vai? Então comenta aqui pra mim o que você achou do vídeo e se você viu o filme, o que você achou do filme. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixa seu like, eu sou o Torugo e até a próxima. Tchau!